Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estou chegando aqui mais uma vez e esperamos a presença de todos vocês para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação, oportunidades para a nossa iluminação espiritual. Agradecemos, ao mesmo tempo, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos a Jesus pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada em seus evangelhos de amor. E não podemos deixar de agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, aqui estamos chegando neste novo horário para iniciarmos um estudo novo. Hoje iniciaremos juntos com vocês aqui nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, iniciaremos o estudo do livro Boa Nova. Livro Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, obra que foi publicada há 80 anos atrás. Foi publicada em 1940 pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. E Humberto de Campos, este espírito que psicografou através de Chico Xavier mais de uma dezena de livros, livros belíssimos de reflexões. Então, Humberto de Campos, poeta, escritor e também político brasileiro, que nasceu no Maranhão em 25 de outubro de 1886, na então cidade de Miritiba, hoje batizada ou rebatizada com o seu nome, Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos, além de deputado federal pelo estado do Maranhão, também se tornou, com 33 anos de idade, ele se tornou um poeta bastante conhecido e também, em 1919, eleito para a Academia Brasileira de Letras. Mas Humberto de Campos desencarnou muito cedo, com 48 anos de idade. Então, Humberto de Campos desencarnou em 5 de dezembro de 1934. Poucos anos depois, em 1937, já começaram a chegar mensagens de Humberto de Campos através de Chico Xavier. Exatamente estas mensagens belíssimas que iniciaremos os estudos na noite de hoje, neste momento, no livro Boa Nova, que foi publicado em 1940, como já havíamos adiantado. Mas antes de começarmos aqui com o prefácio desta belíssima obra, segundo Chico Xavier, era obra predileta dele mesmo, Chico Xavier, faremos leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, a mensagem de número 111. Mensagem de número 111, Carlos Torres Pastorino nos diz da seguinte maneira: seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor.
Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo, de você mesma. A força divina está dentro de cada um de nós, porque Deus habita em cada um de nós, porque todos nós somos uma fagulha divina. E aí, Carlos Torres Pastorino ainda nos diz na sequência: reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. É preciso agir com firmeza, constantemente e com confiança, porque a mesma força que está dentro de você dirige todos os universos infinitos. Então, a mesma força que dirige um corpo celeste gigantesco que está no espaço é a mesma força celeste que nos sustenta a todos. Não existe uma força celeste diferente para nos sustentar e sustentar o Sol, por exemplo, sustentar a Lua, sustentar qualquer um outro corpo celeste no universo que conhecemos e que desconhecemos, porque hoje nós sabemos, mesmo com todo o avanço da ciência, nós ainda conhecemos tão pouco do universo ou dos universos. E aí, Carlos Torres Pastorino encerra esta belíssima mensagem nos dizendo que tenha confiança e seja corajoso, seja corajosa, seja forte, tenha bom ânimo. Conforme nos disse Jesus, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim também nós conseguiremos vencer todos os obstáculos, tendo esta força e acreditando nesta força que habita cada um de nós, que sustenta esta força criadora, mantenedora e sustentadora de todos nós e de tudo que existe no universo, esta força que conhecemos com o nome de Deus. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos no prefácio, neste belíssimo prefácio da obra Boa Nova. E o prefácio também é de autoria do Espírito Humberto de Campos, e o prefácio tem como título Na Escola do Evangelho. Então aqui Humberto de Campos, no prefácio, ele começa apresentando justificativas, principalmente àqueles daquela época que iriam estranhar e que estavam estranhando Humberto de Campos escrevendo através de Chico Xavier, diferente do que ele escrevia. Porque Humberto de Campos, até desencarnar, havia publicado 33 livros, 33 obras, e que escrevia num estilo literário bem rebuscado, porque ele tinha muito conhecimento, era altamente esclarecido, e via de regra ele não falava do Evangelho. Então aqui começar a falar acerca do Evangelho, conforme ele justifica, iria causar bastante estranheza àqueles que o conheceram. Então ele começa nos dizendo o seguinte aqui no prefácio: oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas, as origens destas páginas. Então aqui ele achou por bem apresentar alguns esclarecimentos, e aí ele diz que dentro delas, ou seja, dentro destas páginas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Então aqui ele já começa justificando que os temas que ele apresenta neste livro não são os mesmos que ele costumava falar. E aí ele diz que os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão talvez o mesmo estilo. Em período algum faço referência de sabor mitológico, e naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza
se fui promovido a ministro evangélico. Então aqui ele esclarece que quando aqui no mundo, no corpo físico, ele não acreditava, ele não tinha conhecimento nenhum, e mesmo ouvindo falar aqui ou acolá sobre a sobrevivência da alma, ele não aceitava, ele não se preocupava com isto. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Então aqui ele justifica que o gosto literário que ele tinha quando estava no corpo físico era exatamente o gosto do espírito, do mesmo espírito que animou aquele corpo físico e que agora, no plano espiritual, estava apresentando este novo estilo literário através da mediunidade de Chico Xavier. E aí ele acrescenta: não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. E mais adiante ele diz: meu problema atual não é o de escrever para agradar. Então aqui ele justifica que o problema atual dele naquela época, quando estava escrevendo através de Chico Xavier, lá no final do ano de 1930 e aqui em 1940, quando ele começou a escrever este livro, Boa Nova, então ele justifica que o problema dele atual no mundo espiritual não era o de escrever para agradar, conforme ele utilizou aqui na Terra, escrevendo livros para agradar ao gosto do povo. E aí ele diz: não escrever não para agradar, mas o de escrever com proveito. Então aqui ele chega à conclusão que muitas coisas que ele escreveu quando encarnado para agradar, para ele como espírito, não tinha mais proveito, e agora ele queria realmente escrever com proveito. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: sei quão singelo é o esforço presente, entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então aqui ele chama a atenção que o esforço dele em escrever este livro estava sendo mínimo, mas que ele, sem sombra de dúvida, tinha uma admiração enorme, uma admiração muito grande por todos aqueles que trabalham e que estavam trabalhando e que continuam trabalhando pelo Evangelho no Brasil. Tanto é que ele também escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um belíssimo livro onde ele fala da missão espiritual do Brasil, livro escrito antes deste Boa Nova. E ainda ele acrescenta o seguinte: nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos a exemplo do Cristo são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore, ou seja, o seu conjunto de costumes, de lendas, de provérbios, de tradições. E ele acrescenta que os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições. Então, conforme ele diz aqui, e hoje nós sabemos, em literatura farta e também no próprio Evangelho de Jesus, que muitos trabalhadores da seara do bem, que aqui no mundo passam como figuras anônimas que ninguém reconhece como de grande valor, que para o mundo espiritual fez um trabalho, desenvolveu uma tarefa enorme. Conforme ele nos diz aqui, são trabalhadores anônimos e que para o mundo espiritual são verdadeiros heróis. E aí ele acrescenta mais adiante que nenhuma delas é símbolo superficial,
inumeráveis observações sobre o Mestre e os seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios deste folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Porque este livro, ele é composto, além do prefácio, ele é composto de 30 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala exatamente sobre a Boa Nova. E o último capítulo, ele dedica exatamente a Maria de Nazaré. Todos os capítulos são belíssimos, mas o último capítulo acerca de Maria de Nazaré é de uma profundidade enorme. E aí ele diz: concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Então, sem sombra de dúvida, que são 30 capítulos, conforme ele justifica, e que realmente para as milhares de histórias no mundo espiritual, registros no mundo espiritual, acerca do trabalho desenvolvido por Jesus quando esteve aqui na Terra e também os seus continuadores, realmente é pouco, conforme ele diz aqui, mas já é o suficiente para aguçar a nossa curiosidade, estudarmos esses 30 capítulos e passarmos para outros livros que ele também escreveu sobre o assunto, conforme o livro Luz Acima, também de autoria de Humberto de Campos. E aí ele acrescenta que hoje não mais cogito de crer, porque sei. Então aqui ele chama a atenção que ele já não mais cogita simplesmente de crer acerca dos ensinamentos de Jesus, porque agora ele sabe, e aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Hoje, porém, já não posso sorrir. Aqui ele diz na sequência que em uma certa ocasião, ouvindo um companheiro evangélico falar que Jesus era a rocha dos séculos, ele sorriu e saiu de perto e continuou a sua vida. E aí ele diz que hoje, porém, já não posso sorrir nem passar, sinto a rocha, ou seja, sinto Jesus, Jesus milenário, ou a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Então aqui ele nos chama a atenção que naquela época, quando encarnado aqui na Terra, quando ele ouviu falar acerca de Jesus de Nazaré como sendo a rocha dos séculos, ele sorriu e passou. Ele sorriu e saiu de perto daquele que estava falando acerca de Jesus como sendo a rocha. Hoje, porém, ele chegou à conclusão, ele se referindo àquela época, em 1940, que realmente Jesus é rocha. E ele passou a sentir esta rocha milenária, luminosa e sublime dentro do seu coração, sustentando o seu coração. E ele acrescenta: porque Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Então aqui ele nos chama a atenção que ele quando chegou no mundo espiritual e aqui começando a conhecer os ensinamentos de Jesus, ele se considerava um homem perverso que acabara de chegar da terra, mas que recebeu o luminoso facho de luz do Evangelho que passou a clarear a sua vida, assim também sendo utilizado
na purificação na sua caminhada. E aí ele diz ainda o seguinte: ele, Jesus de Nazaré, ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga, ou seja, a pedra terrena, ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Então aqui ele chama a atenção que tem a alegria do Evangelho e reconhece que o amor de Jesus não o desampara e não desampara ninguém. E ainda ele diz: confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Meu espírito trabalha e descansa. Usando aqui as palavras de Humberto de Campos, também repito: o meu espírito trabalha e descansa, confiante em Jesus, porque sem sombra de dúvida que Jesus, através desses belíssimos ensinamentos que ele deixou aqui para nós, exemplificado, Jesus é esta rocha milenária que sustenta os nossos corações e que precisamos realmente fazer esforços para atendermos ao seu convite e irmos até ele, porque Jesus continua de braços abertos, dizendo ainda, 2000 anos depois: vinde a mim. E conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, é preciso que façamos esforços. Conforme pergunta Emmanuel: consegues ir? Ou seja, você, eu, cada um de nós, já estamos fazendo o esforço necessário e suficiente para irmos até Jesus? Será que realmente conseguimos ir até Jesus com este esforço tão pouco que estamos fazendo até o momento? E aí Humberto de Campos, encerrando o prefácio deste belíssimo livro Boa Nova, que iniciamos os estudos neste momento, neste nosso primeiro encontro, já agradecendo a presença de todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, espalhados pelo planeta Terra, independentemente da localização geográfica onde nós nos encontramos fisicamente neste momento, mas virtualmente nós nos encontramos no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo centro espírita virtual, estudando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, aqui nesta narrativa belíssima de Humberto de Campos, através da mediunidade sábia e santa de Chico Xavier, Mediunidade com Jesus. Então aqui Humberto de Campos ele encerra que agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, aqui ele se referindo lá naquela época, em 1940, aqueles que admiravam Humberto de Campos, porque naquela época e pouco tempo depois, Chico Xavier, juntamente com a Federação Espírita Brasileira, foram processados pela família Humberto de Campos porque eles queriam receber direitos autorais. Foi um processo bastante tumultuado, um barulho enorme, conforme registros que nós temos, foi um barulho enorme na imprensa e Chico Xavier ficou com bastante medo porque ele tinha certeza que ia ser condenado e ia ser preso, mas a Federação Espírita Brasileira providenciou advogado que defendeu tanto a Federação quanto Chico Xavier, e o juiz, naquela época, chegou à conclusão que realmente eram obras psicografadas, que era o estilo Humberto de Campos e que a família não tinha direitos autorais do espírito. Ela tinha direitos autorais enquanto ele estava aqui no corpo físico. Agora que ele estava no mundo espiritual, escrevendo através de Chico Xavier, a família não tinha direito de receber direitos autorais. Mas mesmo assim,
Chico Xavier e Humberto de Campos foram orientados, principalmente uma escolha de Humberto de Campos, que a partir daí, após resolver este processo na justiça, Humberto de Campos, a partir de 1945, passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X. Então, apenas apresentando aqui este esclarecimento para alguns que não conhecem, que às vezes vão encontrar livros que estão identificados como Humberto de Campos e outros identificados como Irmão X. Então, a partir de 1945, exatamente 1945, Humberto de Campos passou a se identificar como Irmão X e foi exatamente no livro Lázaro Redivivo, que foi publicado em 1945. Então, aqui, encerrando estas reflexões com o prefácio desta obra Boa Nova, Humberto de Campos lembra sobre isto para completar a estranheza dos que iriam ler ele naquela época. Ele cita palavras de Jesus anotadas por Marcos e também palavras de Jesus anotadas por João, ao invés de fazer citação de obras históricas que normalmente ele citava em suas escritas quando estava encarnado. Então ele diz: é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Prestemos atenção nesta frase de Humberto de Campos, a última frase de Humberto de Campos, que ele diz que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E ele, Humberto de Campos, e eu, você, cada um de nós, ele diz: e eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos, ou seja, ao número dos espíritos evangelizados. É por isso que, ao invés de ele citar obras, fazer referências de literaturas clássicas, antigas ou contemporâneas, ele cita Jesus de Nazaré, anotações de dois evangelistas, o evangelista Marcos e João, porque ele pede a Deus para que ele se torne um espírito verdadeiramente evangelizado. Então, este prefácio foi recebido por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em 9 de novembro de 1940, e foi assinado pelo próprio Humberto de Campos, espírito, não mais escritor encarnado, mas Humberto de Campos, espírito. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos. E nos próximos encontros estudaremos os 30 capítulos deste belíssimo livro, Boa Nova, com a graça e permissão de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado pela presença, pelos comentários, pelos compartilhamentos, por nos auxiliarem na semeadura do Evangelho, porque, sem sombra de dúvida, é a mais bela caridade que nós podemos fazer para com o Evangelho, para com a doutrina espírita, fazer a sua semeadura, fazer o compartilhamento, levar adiante a luz do Evangelho a outros irmãos de jornada, irmãos e irmãs de jornada. Abraço fraternal, luz do Cristo conosco sempre. E até breve, meus irmãos e irmãs.